Um bispo preso há 7 meses. Os sequestradores pediram 3.000 libras de prata, na época uma fortuna absurda, e ele manda dizer ao povo: não paguem, não tirem dos pobres para me salvar. Esse foi Santo Eufego, ou Alfego, o arcebispo de Canterbury, de Cantuária, que preferiu morrer a empobrecer a sua diocese, seus fiéis. E a forma como ele morreu é brutal. E antes que alguém pergunte nos comentários, não, hoje eu não vou falar do elogio de Santo Expedito, ou melhor, eu vou falar ainda que não tenhamos um elogio de Santo Expedito no Martirológio. Eu sei que o dia 19 de abril é o dia que popularmente é associado a ele, mas a história é um pouquinho mais complicada que isso. Vou explicar para vocês lá no final do vídeo. Fica até o fim comigo. Aqui a gente está falando então de Santo Eufego, na Inglaterra do século XI. O país vive sob constantes ataques dos dinamarqueses, né, os normandos, os vikings. Não são mais aquelas incursões rápidas de antigamente, que eles entravam, saqueavam, às vezes mosteiros, matavam, sim, monges, bispos, aldeias inteiras, mas saqueavam e voltavam. Agora, são exercícios, exércitos inteiros de, de vikings que desembarcam, pilham, queimam e exigem tributos para sair, para entregar. A gente tá virando, inclusive, para o momento em que muitos deles vão querer ficar. Isso acontece na França também, já aconteceu na França. Vão ficar e vão se mesclar ao povo. O rei, naquele momento, o rei Ethelred II, mal consegue se manter no trono. A gente tem um caos, um vácuo de poder, de algum modo. E no meio desse caos, a sede mais importante da igreja na Inglaterra, que é Cantuária, que hoje é a sede anglicana, mas que foi a sede católica até a criação do anglicanismo, tem como arcebispo esse monge beneditino, Alfego ou Eufego, as traduções que vêm em inglês, como é um nome que não existe na verdade no Brasil, as traduções variam um pouco. Ele nasceu ali por volta da metade do século X, 1950, 1954, numa família nobre da região de Bath, na Inglaterra, e ao invés de seguir essa vocação de nobre, entre aspas, ele entra jovem pro mosteiro beneditino de Deerhurst, em Gloucestershire. Se tornou eremita em Bath. Lembra que a gente está aqui no século X, depois século XI, justamente às vésperas das grandes reformas beneditinas. Os eremitas surgem nesse período, então ele está inserido nessa onda de santos de vocação religiosa que esperam, que estão ali sedentos por algo que Deus suscitará de fato em breve. A fama de santidade dele como eremita cresceu tanto que os monges da região acorreram a ele e o elegeram abade. São Bento tem uma história muito parecida, ele foi eleito abade enquanto era eremita. Ele foi amigo do grande, também outro grande arcebispo de Cantuária, São Dunstano, que reformou a vida monástica na Inglaterra, e por influência dele, né, por indicação, por proximidade dele, Santo Alfego se tornou bispo de Winchester em 984, que também é uma das sedes mais importantes, não é tão importante quanto Cantuária. E um detalhe bonito, como bispo de Winchester, Eufego ficou conhecido por uma coisa que parece simples, mas era fantástica. Durante todo o seu episcopado não houve mendigos na diocese. Ele cuidava pessoalmente dos pobres, visitava os pobres pessoalmente, garantia que ninguém passasse fome, motivava a comunidade a que colaborassem. Não era um imposto, não era um sistema subjugando e forçando, não. A santidade dele exalava de tal modo que as pessoas aderiam às propostas dele. Isso é raro em qualquer época, no século X enfim, é fantástico, assim. Em 1005, com a morte do arcebispo Ælfric, que já era o sucessor, né, de São Dustano, Eufrego foi escolhido como
o 29º arcebispo de Canterbury e recebeu o palio das mãos do Papa João XVIII em Roma. E aí então, apenas 6 anos depois, nós vamos ter a grande tragédia da vida dele. O exército dinamarquês de Thorkel o Alto sitia Canterbury e depois de 20 dias de cerco, a cidade cai, traída por dentro, segundo algumas fontes históricas, supostamente por um arquidiácono, um arcediago. Vocês já devem ter ouvido essa palavra aqui no Todo Santo Dia. Os vikings entraram, saquearam a catedral, incendiaram, mataram muitas pessoas e capturaram o bispo, né, Santo Eufego. Durante 7 meses, eles o mantiveram prisioneiro, exigiam esse resgate de 3 mil libras que eu falei, e o próprio santo recusou. Não é que ele não pudesse pedir ao povo, pelo contrário, a gente viu que ele mesmo conseguia motivar o povo a compartilhar, a partilhar os seus bens de modo que não houvessem mendigos ali. Então, o povo certamente aderiria a essa necessidade. Mas ele disse que esse dinheiro não deveria ser usado para um homem, para comprar uma vida de algum modo, mas que era um dinheiro que era muito mais necessário para aquelas pessoas da comunidade, para a subsistência de tantos. No dia 19 de abril de 1012, num acampamento em Greenwich, os dinamarqueses fizeram então um grande banquete e, completamente embriagados, trouxeram o santo que estava cativo para o meio do festim. Mais uma vez, exigiram que ele próprio pedisse o resgate, entende? Para que ele convencesse os seus fiéis. Ele recusou, então eles começaram a atirar ossos nele, bater com ossos de boi, cabeças de gado. Santo Eufego cai no meio disso e a geologia nos indica que um soldado dinamarquês, Thrun, que havia sido batizado pelo próprio Santo Eufego no dia anterior, vejam só, a falta de controle que esses momentos propiciavam. Um soldado que havia sido batizado, ou seja, supostamente se convertido, desfere o golpe final com a parte, com o cabo de um machado e abre a cabeça de Santo Eufego. É um martírio terrível, extremamente violento, talvez um dos martírios mais terríveis que a gente tenha visto, uma das maiores barbáries que a gente tenha visto desde que eu comecei o Todo Santo Dia aqui. E o mais impressionante é que as crônicas anglo-saxãs dizem que o próprio Thorkel, líder dos dinamarqueses, tentou impedir um massacre. Que, inclusive, ofereceu o próprio navio para que os seus homens parassem aquela violência e os soldados, no meio da embriaguez, da fúria, não ouviram. O martiriológio nos diz aqui o seguinte. Deixa eu achar para vocês. Na margem do Tâmisa, junto de Greenwich, na Inglaterra, a paixão de Santo Eufego, bispo de Canterbury e mártir, que durante a devastação sangrenta dos dinamarqueses na cidade se ofereceu a si mesmo para poupar o seu povo e, recusando ser resgatado por dinheiro, foi cruelmente ferido com ossos de animais e finalmente degolado. O martiriológio destaca duas coisas. É sempre importante a gente trazer o texto do martiriológio, porque tem detalhes bem importantes. Para poupar o povo e recusou ser resgatado por dinheiro. Quer dizer, é um ato de caridade para com o seu povo e a negação de uma injustiça que seria cometida em troca da sua vida. Ele morreu por amar o seu povo, os seus fiéis, por amar a verdade acima de tudo, por amar a Deus acima de tudo. O corpo de São Teofego foi o primeiro sepultado na Catedral de São Paulo, em Londres, por ordem do rei Canuto, rei dinamarquês, que se converteu e justamente venerava já Santo Eufego como mártir. Em 1023, os restos foram trasladados para a Catedral de Cantuária, e Eufego foi formalmente canonizado pelo Papa Gregório VII em 1078. Eufego não é o único santo hoje, né? A gente tem Papa Reformador, Virgem Marte na Pérsia, Bispo exilado. Temos talvez uma polêmica aqui, já citei no início, sobre Santo Expedito.
Mas antes da gente começar toda essa parte, quero te lembrar que aqui do lado a gente tem um QR Code para colaboração com o canal. Pode ser um colaborador mensal, tem diversos valores ali, faixas de valores. Pode ser um colaborador pontual e doar nesse vídeo especificamente, o valor que tu quiser, quantas vezes tu quiser. Deixa o teu like ajuda muito aqui, a tua inscrição no canal é bem importante. A tua oração por mim, pela minha família, pelo meu trabalho, é muito importante também. Vamos ao nosso martirológio de fato, aos demais santos, e no final vamos dar uma faladinha aqui sobre Santo Expedito, tá? O nosso primeiro elogio traz São Mapálico e seus companheiros mártires na África pró-consular, na perseguição do imperador Décio. Mapálico foi um cristão que se destacou pela sua firmeza. A sua mãe e a sua irmã, sob tortura, haviam apostatado, vacilado na fé, e ele pediu que fosse concedida a elas a reconciliação com a igreja, um gesto de misericórdia no meio do martírio. E tivemos tantos outros com ele, alguns estão citados no martírio, lógico, como São Baço, São Fortúnio, Santa Fortunata, São Vitorino, né? Companheiros de comunidade que foram ao tribunal com ele e martirizados. No segundo elogio, Santa Marta, na Pérsia também, que morreu no tempo do rei Sapor II. A gente está vendo há alguns dias os, os mártires persas sob o reinado de Sapor II no ano 341. Ela, especificamente, sofreu martírio no domingo, após o seu pai ter sido martirizado. Depois, em Antioquia, São Jorge de Antioquia, bispo, Antioquia da Pisídia, né? Morreu no exílio por defender o culto das sagradas imagens, ou seja, mais um caso de um santo que defende a iconofilia, digamos, defende a sacralidade das imagens dentro do culto contra os iconoclastas e é exilado. Nós tivemos alguns bispos que foram exilados. Ontem, inclusive, a gente falou bastante sobre essa questão iconoclasta, então volta no vídeo, eu vou deixar no final aqui o link do vídeo de ontem, caso tu não tenha visto, vale a pena. Quarto elogio nos traz São Geroldo, eremita. Me perdoem aqui, sigo com a garganta, com o nariz, tô bem pesteado aqui. Um santo dos Alpes da Baviera, que viveu ali por volta dos anos 900, morreu provavelmente em 978, num regime de rigorosa penitência autoimposta. Ele é muito, desde então, venerado como eremita de Friesen. A gente não tem muito sobre a história dele, mas o nome dele ficou gravado nos martirológios históricos, né? Aí no quinto elogio temos Santo Eufego de Canterbury, que a gente já falou. São Leão IX, Papa, chamado Bruno, que nasceu na Alsácia, né, aquela região ali entre a França e a Alemanha, muito conturbada, inclusive, ao longo dos séculos. Ele nasceu em 1002, foi bispo de Tours por 25 anos e eleito Papa. Como Leão IX, em 5 anos de pontificado, ele convocou sínodos para reformar a vida do clero, combater a simonia. Vejam, em 1002 a gente está falando de combater a simonia aí, século XVI, vamos dizer que a igreja era conivente com a simonia, tá? Ela já estava mais de 5 séculos combatendo. Impôs o celibato, né, reforçou o celibato, e é considerado, de algum modo, o iniciador da reforma gregoriana. Morreu em Roma em 1054, na Basílica de São Pedro. Beato Bernardo Penitente, no sétimo elogio, que é um caso impressionante de conversão radical. Para espiar os pecados da juventude, esse homem decidiu partir para o exílio, andava descalço, se vestia com feltro, comia quase nada. Seguiu incansavelmente peregrinação até a Terra Santa e morreu no mosteiro de Saint-Bertin, no território de Terrouane, na França, em 1182. O próprio nome dele, né, Bernardo Penitente, já indica isso. Me lembrou muito um santo que nós vimos
ontem, eu acho, no destaque, ou anteontem, não vou me lembrar agora, é, que justamente o mendigo da fé, né? Procure, acho que foi no dia 16 de abril. Vou deixar também alguma indicação aqui no final para vocês. Em seguida temos o beato James Duckett, um leigo, casado, livreiro de Londres. O seu crime foi vender livros católicos na livraria. Foi denunciado, preso durante 9 anos e enforcado no reinado de Elizabeth I, em 1602. É, só que ele foi, vejam só, ele foi executado junto com o seu próprio denunciante, que aparentemente se arrependeu e se converteu e também foi preso por ser católico. E aí, hoje, vejam curioso, hoje o nosso elogio termina em 1602, parece que nosso último elogio é esse, justamente para a gente ter um tempo de falar sobre Santo Expedito. Popularmente, pessoal, hoje é o dia de Santo Expedito, 19 de abril. Por que que é o dia de Santo Expedito, tá? Deixa eu explicar para vocês uma coisa. Antes de tudo, o martiriológio romano, que é o martiriológio universal, lembrem que a gente tem diversos martiriológios locais que vão nascendo nos primeiros séculos, até que em algum momento a igreja é, decide unificar isso sob para que todas as sedes episcopais possam celebrar as mesmas festas. E aí, o martiriológio romano, ele nunca teve um elogio só de Santo Expedito. O que que acontece? É, e aqui no Brasil, inclusive, Santo Expedito talvez seja um dos lugares que Santo Expedito é mais famoso, tá? Ele já constou no Martiriológio Antigo, numa edição que vigorou por alguns séculos, desde o trabalho do Cardeal Barolho, no século XVI, que talvez seja o grande martiriológio famoso que a gente tem. Numa entrada que, na versão atualizada, nós vimos, acho que ontem, se eu não me engano, dizia em Melitene, na Armênia, os santos mártires Hermógenes, Caio, Expedito, Aristônico, Rufo e Gálata. Pois bem, é, essa era uma inscrição que vinha desde a época do martirológio do Cardeal Barônio. O martirológio atual que nós temos, ele foi revisado, uma série de martirológios, obviamente o maior deles e o mais robusto do Cardeal Barônio foi a grande influência. E ele foi revisado em 2001, sob o Papa São João Paulo II. E nesse momento nós tivemos uma aplicação de um crivo histórico extremamente rigoroso. O que aconteceu com esse grupo especificamente? Dos 6 nomes que eu citei ali, a maioria teve uma baixa evidência histórica, um baixo nível de fontes relatando. E aí é importante lembrar, a falta de evidências não evidencia a inexistência daquela pessoa. Simplesmente evidencia que não sabemos, né, não temos clareza. Se eu disser hoje que talvez eu não encontre em lugar nenhum registro, o nome, isso no Brasil é muito comum, tá? Que seja praticamente impossível de descobrir o nome da tua tataravó, isso não quer dizer que ela não existiu. Ainda que não exista nenhum documento sobre ela, ainda que não exista uma foto, uma pintura, que ninguém que deu testemunho da sua vida, né, ou seja, que conviveu com ela tenha escrito sobre ela, para que a gente tenha hoje isso, ainda assim ela existiu. O que não temos é registros históricos. Então, isso é importante que fique claro. O que a igreja fez no martiriológio? Nas datas a gente vê isso, né? Nós temos muitas datas que as obras arqueológicas indicam ah, um ano específico ou volta de, mas as datas que não têm um mínimo de uma quantidade mínima de documentos que reforçam a mesma data,
elas estão, por exemplo, como data incerta, ou como cerca de, e aí tu sugere que seja um ano, mas sem precisão. Então, a Santa Igreja entendeu, nessa revisão de 2001, que a acurácia histórica era algo importante para o nosso tempo, era algo que, como é uma prescrição da igreja, a igreja deveria zelar por isso, não porque antes ela mentisse sobre os santos, mas porque hoje o ataque à fé vem, de algum modo, por esse cientificismo e seria perigoso aos fiéis não o culto a um santo que a igreja segue crendo ser santo, mas que a sua existência tem pouca comprovação histórica. E mais uma vez, isso não significa que ele não tenha existido, significa que nós não. Que ou não existem, ou nós ainda não encontramos registros históricos, textos, inscrições. Imaginem que Santo Expedito era um de um grupo de 6 cujo nome foi escrito em um martirológio, mas provavelmente nós eram leigos fiéis. Será que alguém hoje escreveria sobre a tua vida a ponto de daqui a, sei lá, a Santo Expedito, se eu não me engano, é por volta de 303, ali na perseguição de Diocleciano, cerca de 1700 anos depois, alguém encontrar esse registro? Entendem como é que as coisas funcionam? A gente acha que história é essa ciência que é sempre A mais B vai funcionar, porque. Ah, não, se não tem. Se nunca acharam nada escrito sobre ele, não existiu. Pô, então 99% do planeta não existiu, porque são poucas as pessoas que de fato alguém se ocupou de escrever sobre. Então, por falta de evidências históricas, o nome de Santo Expedito foi omitido. O elogio nos diz assim, ó. Voltei aqui no elogio de ontem, vocês podem vir no elogio também, no Todo Santo Dia, para ver. Em Melitene, na antiga Armênia, hoje na Turquia, os santos Hermógenes e Eupídio, mártires. Significa que os seus companheiros mártires não existiram, não foram martirizados? Não. Significa que a igreja preferiu omitir para que os fiéis não tivessem problemas de defesa da fé, problemas de cunho cultural diante disso. Nós seguimos tendo paróquias erigidas com o nome de Santo Expedito. A festa de Santo Expedito pode ser, de fato, popularmente vivida. Ela não é uma festa litúrgica. A gente não vai ter menção na liturgia a Santo Expedito, porque, de fato, ele não está inscrito no martirológio, ele não está inscrito nas rúbricas do missal, tá? Inclusive, existe uma teoria que é de origem modernista, né? Nasceu no século XVIII, imagine, que supostamente o nome expedito tenha surgido de um mal entendido entre a palavra em latim expedite, né, despachado, enviado, em caixas que levavam relíquias. Então, alguém que estava carregando relíquias viu sente, sei lá, expedite, sanctus expedite, que significava despachado e, sei lá, santo despachado. Só que isso não faz muito sentido, tá? Existem alguns críticos, e aí vocês já imaginam a origem de onde vem isso, né? Que dizem que Santo Expedito não existiu, que ele foi só uma confusão do nome Expedito. Só que aí nós temos um problema, porque os outros 3 companheiros não tem explicação. O nome dele surgiu a nada. Aí, Santo Expedito estava no martirológio do Cardeal Baroni do século XVI, anterior a essa tese. No próprio Brasil, Santo Expedito é um santo cultuado há séculos. Então, as coisas não batem muito, tá? É uma tese que existe, é importante falar para vocês, mas particularmente eu não tenho. Eu acho que não tem nenhum risco disso ter acontecido. Uma opinião pessoal. Mas, de fato, é, é irrelevante, tá? Esse tipo de suposição. Literalmente, para mim, é literalmente um chute. Então, é importante, tá? Não estar no martirológio não significa que a igreja proibiu o culto, não significa que não é um santo, não significa que não existiu.
significa que a igreja, com a cautela com que sempre trabalha, preferiu omitir esses nomes. Vejam, o elogio existe, os companheiros dele estão ali. Omitir esse nome para não causar problemas aos fiéis. Então, imagino que vai ter comentários aqui perguntando cadê Santo Expedito, por que Santo Expedito não estava aqui. Tá explicado. Se tu é um fiel católico, pode sim comemorar a festa de Santo Expedito hoje. Não vai ter missa. Não vai. Eu até te confesso que se tu é de uma paróquia Santo Expedito, me explica como acontece aí. Como se dá a missa. Imagino que tenha festa popular, não tem problema a paróquia ter a festa, ter um almoço, ter uma janta. Mas não é uma festa, pensando em liturgia, não é uma festa que a igreja viva, tá? Os fiéis católicos é que vivem. A igreja, enquanto liturgia, não coloca Santo Expedito. Me conta aí se tu sabia dessa história toda sobre Santo Expedito, sobre Santo Eufego, se algum outro santo te chamou a atenção. Hoje, o Todo Santo Dia foi um pouco mais longo do que os últimos dias, justamente porque, né, tinha essa explicação toda para dar. Não esquece de ajudar aqui nesse QR Code. Vai para uma página de colaborador, para ser um colaborador mensal ou para fazer uma colaboração pontual. Deixa o teu like, a tua inscrição e eu te espero amanhã para mais um Todo Santo Dia. Tchau.